Eu saúdo os irmãos e as irmãs da primeira IPI de São Luís do Maranhão e a todos que estão acompanhando esse momento de meditação semanal. Eu quero saudar todos os irmãos e as irmãs com a paz gloriosa de Jesus. Para mim é uma alegria muito grande estar meditando com os irmãos um pouco na palavra de Deus neste tempo tão desafiador, este tempo cheio de definições e incertezas. Eu sou o pastor Cláudio Lísias, sou pastor na IPI do Salvador, aqui na Bahia, e fui pastor a minha vida toda de ministério, desde a ordenação, desde ir ao seminário, convivendo aí no presbitério do Norte, e estive pastoreando no período da licenciatura, aí na IPI, acho que a terceira IPI, que é lá no Anjo da Guarda, no bairro Anjo da Guarda. Para mim é uma alegria muito grande estar compartilhando um pouco a palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs. Eu deixo a minha palavra de carinho, de fraternidade ao pastor Samuel do Prado, todo o conselho da igreja. Eu não sei quem é que está agora no conselho, os presbíteros em atividade, as presbíteras, mas fica aí minha palavra de fraternidade, de carinho a todos vocês. Saudades de todos vocês, a qual nós convivemos por longo tempo, né? E isso foi muito maravilhoso para o nosso crescimento também espiritual, para o meu crescimento espiritual. Deus abençoe então a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Há poucos dias atrás, eu estava olhando o Facebook e de repente me deparei com uma mensagem, um comunicado do pastor Frank Arnold. Pastor Frank Arnold é um pastor missionário norte-americano que trabalhou por muito tempo aqui no Brasil, e ele estava no seminário, ele era o deão do seminário quando eu cheguei no seminário lá de Fortaleza. E o pastor Frank Arnold fazia uma publicação que, quando eu li as primeiras frases, eu fiquei contente logo, porque eram palavras comunicando a saúde da sua esposa Esperança. Eu encontrei uma vez com o pastor Frank, não me lembro agora se foi num dos proclames ou num encontro de pastores, e ele realmente tinha me dito que a irmã Esperança, o nome dela mesmo é Hope, né? Nós chamávamos de Esperança, e que a nossa irmã Esperança já estava com problemas de saúde, não reconhecia as pessoas, e eu fiquei então achando que era uma mensagem, mas quando acabei de ler, era um comunicado muito interessante. E eu gostaria de ler para você qual era o comunicado do pastor Frank. As palavras me impactaram profundamente. Ele dizia assim, só vou ler só a primeira partezinha. Ele dizia assim: comunico a todos que a saúde da minha esposa, Esperança, teve uma melhora exponencial, pois ela está agora com o Senhor. O pastor Frank estava comunicando a partida da sua esposa para o encontro eterno com o Senhor Jesus Cristo. Nossa, que lindo, né? Que coisa tremenda! Só uma pessoa que tem um relacionamento vivo com Jesus Cristo, profundo com Jesus, pode fazer um comunicado assim tão especial, de um momento de partida, de um momento que é significativo para alguém que estava casado há tantos anos. Agora comunica: a saúde da minha esposa está agora exponencialmente melhor. Isso mostra esse testemunho do pastor Frank, que impactou a minha vida e a vida de tantas outras pessoas. Mostra a vulnerabilidade da nossa vida. Nós que estamos com Jesus, temos sim uma vida vulnerável, mas também mostra a imensidão, a maravilha de um relacionamento com Jesus Cristo. Quando nós estamos com Jesus Cristo, nós podemos falar coisas positivas, nós podemos falar coisas lindas, mesmo num momento tão difícil, mesmo num momento de crise, mesmo num momento desafiador da nossa vida.
mesmo cercado talvez de tristeza, de tantas informações que nos preocupam, mas quando nós estamos seguros em Jesus Cristo, nós podemos falar palavras positivas, nós podemos ter um olhar da realidade de uma forma positiva, de uma forma edificante, de uma forma que abençoa a nossa própria vida e abençoa também a vida de outras pessoas. Eu percebo que diante de tantas notícias desafiadoras, número de mortes, os problemas políticos no país e tanta coisa que acontece no tempo de hoje, a gente percebe que os telejornais, eles tentam amenizar as coisas, E eles não só colocam informações duras, mas eles tentam balancear com informações, de atos assim bonitos da vida, do que está acontecendo nesse momento de crise, nesse momento da pandemia. Então, aparece lá as pessoas saindo da UTI, colocadas numa cadeira de roda, e os profissionais de saúde que trabalham no setor da UTI, todos fazem aquele corredor, batem palmas, se alegram. Que coisa linda! No tempo de isolamento social, que nós estamos, aí as pessoas, eles mostram algumas ações, comemoração de aniversário. Minha sogra fez agora, na semana passada, 80 anos. E aí, ela está aqui com a gente, aqui em casa, e como vamos comemorar os 80 anos da minha sogra, E a gente conseguiu reunir praticamente quase toda a família através do aplicativo Zoom, e até o pastor dela lá de Belém, do Pará, ele deu uma mensagem lá na hora, e nós tivemos a oportunidade de nos alegrarmos ali diante do Senhor com ações de graças pela vida dela, pelos 80 anos que ela está vivendo. Esses dramas, essa situação que nós estamos presenciando no nosso tempo, eles são ruins, são desafiadores, falam sim de uma crise tão grave, mas nós podemos ter um olhar diferenciado. Nós podemos também ver coisas boas nesse tempo de crise que a gente está vivendo. Por exemplo, há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás, os rios de Veneza, na Itália, apareciam tão limpos como estão agora. Há muito tempo atrás, as águas da Baía de Guanabara não estavam tão mais limpas do que estão agora. Apesar de ainda um alto índice de contaminação, de problemas nessas águas, aqui mesmo, eu estou bem pertinho, aqui onde eu moro, aqui bem pertinho da Baía de Todos os Santos, aqui na laje da minha casa, a gente pode ver lá no fundo ali a Baía, onde passam os ferryboats aqui para a ilha de Itaparica. Aqui nós podemos ver, mas nunca a gente viu um período em que as águas estão tão mais benéficas. Você percebe? Eu estou fazendo um olhar das coisas nesse tempo de crise, nesse tempo de desafio, tendo um olhar das maravilhas que também estão acontecendo neste tempo. Algumas pessoas têm dito que esse tempo de isolamento social, e agora em São Luís do Maranhão, vocês estão agora com um isolamento mais... o primeiro lockdown no país, de maneira mais incisiva, através da justiça, dos decretos do governador, do prefeito. Aqui em Salvador nós estamos desde o dia 16 de março. O último culto que eu tive presencial na igreja foi no dia 15 de março. Nós estamos em quarentena todo esse período. E algumas pessoas têm dito que algumas ficam muito angustiadas por esse tempo de isolamento, mas outras têm olhado o lado positivo da coisa. E eles têm dito: nossa, eu nunca tive mais um tempo tão gostoso com a minha família, de estar com meus filhos, dos filhos estarem com seus pais, dos casais estarem mais próximos, mais juntos, fazerem coisas juntos, fazer coisas dentro de casa juntos. Isso é uma maneira de olhar as coisas a partir de um olhar mais positivo, olhando também
as maravilhas nesse tempo de incerteza, nesse tempo de dificuldades. Há muita coisa positiva para a gente ver neste contexto que a gente está vivendo. Mesmo nesses dias, nesses momentos desafiadores da nossa existência, há maravilhas para a gente contemplar. Quem não contempla as maravilhas do que está no meio de tudo isso que está acontecendo, é uma pessoa insensível, é uma pessoa amargurada e, obviamente, é uma pessoa mais infeliz. O Salmo 105, versículo 1 a 4, ele é um salmo, o Salmo 105 é um salmo comprido, tem mais de 40 versículos. E o Salmo 105, ele nos traz ele começa falando da seguinte maneira no verso 1: agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza, contem às nações as coisas que Ele fez, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus o Senhor, procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. O salmista, aqui no Salmo 105, de 1 a 4, e em todo o capítulo 105, ele está propondo, ao longo deste salmo, destacar as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Deus que agiu na história do seu povo. E ele vai mostrando a história, o que Deus fez na história do seu povo, desde do período dos patriarcas até a chegada à Terra Prometida. E ele faz uma seleção de eventos, de fatos, do agir de Deus na história do seu povo. E ele vai fazendo essa seleção e vai colocando nesse salmo, e ele diz: olha, povo, vocês precisam se alegrar, vocês precisam agora ter orgulho do que Deus tem feito, anunciem as grandezas do Senhor, anunciem os feitos do Senhor, anunciem as proezas do Senhor na história do nosso povo. Mas é interessante que quando ele faz essa seleção de fatos e de eventos da história do povo, ele omite pecados, ele omite tempos de crise, ele omite as guerras, ele omite decisões equivocadas, ele omite confrontos de poder, ele omite a incredulidade do povo, ele omite tudo isso. E aí a gente olha o Salmo 105 e diz assim: nossa, é um salmo alienado. Porque é claro que na vida nós não temos só vitórias. É claro que na vida nós não temos apenas as proezas de Deus. É claro que na vida nós temos sim momentos de tristeza, momentos de crise, momentos de desafio, momentos de amargura, momentos de pecado, momentos de provações, momentos de incredulidade, momentos em que não sonhamos mais. A vida, ela é formada também por estes momentos, por estas situações que às vezes a gente passa, não é verdade? Mas aqui o objetivo do salmista é mostrar, quando ele destaca os eventos do agir de Deus e diz: anuncie, agradeçam a Deus as coisas grandiosas que Ele tem feito, cantem, façam conhecidas as proezas do Senhor. O objetivo do salmista é dizer: teve sim problemas, teve sim dificuldades, mas o objetivo do salmista é: o protagonista da nossa história foi Deus. Nós tivemos momentos de pecado, tivemos momentos de confronto, tivemos momentos de profundas crises, mas o protagonista nesse tempo desafiador foi Deus. O protagonista foi Deus. Em meio às dificuldades, aos dissabores da vida, dos momentos de tristeza, dos momentos de angústia, o Senhor agiu e fez maravilhas. O protagonista principal
da história do povo de Israel para o salmista foi Deus. O salmista quer contemplar as maravilhas de Deus, e isso traz um fortalecimento espiritual e emocional para a nossa vida. A vida não é só de vitórias, a vida tem fraquezas, a vida tem erros, a vida tem decisões erradas, a vida tem tristeza, a vida tem decepções, na vida tem tudo isso, mas o Senhor, Ele está sempre conosco. Mas o Senhor, Ele está sempre agindo, não importa em que tempo que nós estamos passando, não importa em que tempo que nós estamos enfrentando. A gente sabe que no nosso passado, na nossa história, na história individual sua e na minha história, o Senhor agiu quantas e quantas vezes. O Senhor esteve presente em todos os momentos da nossa existência e da nossa vida. O Senhor esteve com a gente, agora a gente pode contemplar quantas coisas Ele fez. O Senhor, Ele é o protagonista da vida do pastor Cláudio. Eu tenho certeza que o Senhor Deus é o protagonista da sua vida também. O Senhor, Ele age. O Senhor, Ele abençoa. O Senhor está presente com o seu povo. O Senhor caminha mesmo nos momentos tão desafiadores que nós enfrentamos na nossa vida. Neste tempo, você tem contemplado as notícias ruins, os elementos que constituem esta crise tão profunda que estamos vivendo? Ou você tem também tido sensibilidade para contemplar as maravilhas nesta situação que estamos vivendo? Onde está o seu coração, meu irmão e minha irmã? Onde está o seu coração? Agitado? Abatido? Aflito? Por causa de tudo que está acontecendo? Ou seu coração está esperançoso, fortalecido, orgulhoso pelo que Deus sempre fez e continuará fazendo na nossa existência? O seu coração está sensível para contemplar as maravilhas do Senhor, do amor de Deus, mesmo nesse tempo tão desafiador que a gente está passando? Onde está o seu coração? Você está contemplando as maravilhas do Senhor? Eu espero que sim. Espero que você esteja com teu coração, mesmo diante de tantas notícias graves, mesmo diante de um contexto tão desafiador, você esteja com teu coração descansando naquele que é o protagonista da nossa história, que é o Senhor. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te conceda paz, que o Senhor te faça, nesse tempo tão duro, ter um coração sensível para também, diante dos desafios, contemplar as maravilhas do amor de Deus por cada um de nós, pela sua igreja. Queria orar por você agora. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora. Ó Deus, aqueles que estão com o coração tão apertado, tão aflitos, coração tão angustiado, Senhor, cheio de medo diante das incertezas que nos cercam. Oh, meu Pai, eu peço em nome de Jesus uma bênção especial na vida do meu irmão e da minha irmã, para que o Espírito Santo de Deus possa dar a eles um coração sensível para também contemplar neste tempo as maravilhas do Teu amor, e assim eles possam também ter mais coragem, mais ânimo, e possam ter um olhar diante desse contexto, um olhar de esperança. Abençoa a vida, Senhor, desses meus queridos. Fortaleça-os, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por esta oportunidade. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs. Orem por nós aqui em Salvador, e eu vou estar orando, como tenho sempre orado, pelos irmãos, pelo meu companheiro Samuel do Prado, meu irmão querido. Que Deus abençoe a todos vocês na paz gloriosa de Jesus Cristo.